o sistema inteiro, todos contra mim. Neste vídeo, você vai ver. Pablo Marçal faz live dizendo ser perseguido pelo sistema. Especialistas falam sobre a liminar e divergem. Advogado de Pablo Marçal se pronuncia. Esse é o canal Rede de Notícias do Brasil. Inscreva-se para acompanhar as principais notícias do país, selecionadas e resumidas, especialmente para você. Após ter suas redes sociais suspensas por uma liminar do TRE São Paulo, o candidato a prefeito pela cidade de São Paulo, Pablo Marçal, PRTB, fez uma transmissão ao vivo, onde disse que Nunes, também candidato à prefeitura de São Paulo, se juntou a Lula, Bolsonaro, Kassab, ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros nomes para derrubá-lo. Logo no dia que eu tô passando o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, eu sou o terceiro maior político no Instagram hoje do Brasil. E hoje, até o final do dia, eu vou passar, né? Ele vai derrubar as redes sociais primeiro. Quando voltar vai dar tudo certo. Estamos passando Luiz Inácio Lula da Silva, o homem mais popular da história da política nacional. E o desespero de todo mundo tá juntando. Olha que loucura! O Nunes está pedindo ajuda do Lula para resolver os problemas. O Nunes está com Lula, com Bolsonaro, com Kassab, com Milton Leite, com Dória, com Rodrigo Garcia, o sistema inteiro, com o governador Tarcísio, todos contra mim. Eu sou só um garoto de 37 anos, acabei de chegar na política, vocês estão preocupados comigo por quê? Qual é o motivo? Antes vocês ficavam zombando do Enéas, né? Como é que vocês vão zombar de mim agora, se 50 milhões de pessoas me assistem? Como é que vocês vão zombar de mim? Se eu sou um cara que paga milhões de impostos, se eu sou um cara que emprega milhares de pessoas, como é que vocês vão zombar de mim? Se eu sou um cara que veio para resolver o problema. Vão derrubar minhas redes sociais agora, por conta do liminar. Estão movimentando 2 processos, lá do Pico dos Marins para pedir minha prisão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Já acordei sabendo que vocês iam fazer, ó. Não vai ter segundo turno. Ninguém aqui tem medo de cadeia. Presta atenção. Ninguém aqui tem medo de cadeia, ninguém aqui tem medo de governador, nem de presidente da República, nem de ninguém. Nosso temor é só o Senhor. Então presta bem atenção. Nosso temor é o Senhor. Ontem reuniram em Brasília pra me parar, não foi? Se alguém descobrir como é que faz pra me parar, me conta. Que eu tô precisando parar pelo menos um dia pra descansar. Tá bom? Se alguém descobrir aí de vocês, me conta. A liminar foi emitida após denúncia feita a partir do PSB da candidata Tabata Amaral, que também concorre à prefeitura da capital paulista. O advogado de Pablo Marçal, Tássio Renan, fez um vídeo falando sobre o ocorrido e pede apoio. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Meu nome é Tássio Renan, sou advogado do Pablo Marçal e eu estou passando aqui hoje para atualizar vocês sobre essa grande novela relacionada aí à suspensão das redes sociais do Pablo aqui no Brasil. Nós fomos alvos de uma decisão judicial completamente arbitrária, sem fundamento algum, que determinou ali a suspensão do Pablo, das redes sociais do Pablo, as principais redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e o site pablomarcal.com.br. Essa decisão ela foi cumprida no dia de ontem por todos os veículos de comunicação. Ontem, inclusive, na hora de uma live que ele estava fazendo no Instagram, contava ali com 80 mil pessoas no Instagram e 80 mil pessoas no YouTube. A live caiu bem naquela hora. O Instagram dele foi derrubado no Brasil bem naquela hora, comprovando que realmente a censura ela existe. E é por conta disso que nós devemos mudar esse Brasil. É por isso que nós devemos fazer o M de mudança, porque é disso que o Brasil está precisando, que São Paulo está precisando. E tão logo nós tivemos ciência ali daquela noção, não só eu, mas todo um corpo jurídico, um corpo de advogados já iniciou os trabalhos para combater essa injusta decisão. E hoje nós protocolamos ali um mandado de segurança perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, pleiteando ali o reestabelecimento dessas redes sociais, que, diga-se por sinal, é o único canal de comunicação do candidato Pablo Marçal. Especialistas também opinaram, e tiveram alguns pontos divergentes sobre o assunto.
É estranho porque, com relação à chamada, interessante que o Nelson nos disse que ele está desafiando a justiça, etc. Mas a decisão foi bem clara, permitindo a criação de novos perfis. O juiz ou a juíza, se não me engano, foi bastante claro a dizer: isso não impede a criação de novos, a gente só está banindo os antigos. Mas com relação à decisão em si, foi muito estranho porque há dois pilares que baseiam a decisão, né? Justificam essa decisão. Um seria o abuso do poder econômico, que ele estaria usando o dinheiro para contratar jovens, né, autores de cortes, e esses estariam divulgando cortes publicitários de campanha em toda a rede social. Então ele estaria usando esse dinheiro para criar conteúdo com todos esses autores. E a segunda base dessa decisão seria que ele está monetizando o conteúdo nas suas redes sociais. Então, pelo view, pelo like, ele ganha dinheiro com isso. E também o juiz entende errado, equivocado. E aí determina então a suspensão. Porque eu achei estranho. Primeiro ponto que eu queria, a meu ver, data vênia, a decisão da Justiça Eleitoral. Olha que fala bonita, data vênia. Tá no tribunal, Luiz Augusto Dorso. Primeiro, suspensão do site oficial. Se existe abuso de poder econômico de indivíduos criarem cortes e publicarem nos perfis próprios, né, não no dele, e estão divulgando isso, o que tem a ver o site do candidato? Segunda coisa, se ele monetiza o conteúdo, não é no site também. Então, não há, a meu ver, justificativa nenhuma de suspender o site de um candidato, a não ser que tenha algum conteúdo irregular no site. Primeira questão. Segunda questão que me assusta. Se há uma problemática na monetização do conteúdo, bastaria muito bem a justiça determinar a desmonetização do conteúdo, mas que permaneça no ar, dando absoluta liberdade para o candidato, que hoje, sem as redes sociais, sem o site, está sendo prejudicado nesse pleito, que deveria ser igualitário para todos os políticos, todos os candidatos. Então, a exclusão de todas essas redes também me incomoda muito, entendendo, e eu vou querer, claro, ouvir a roda aqui, que foi um pouco exagerada e que as duas justificativas não seriam, não dariam base a uma decisão tão dura que foi o banimento de todas essas redes. Tudo que se faz contra ele, tudo que se lhe acusa, ele consegue distorcer e fazer o fato se tornar favorável a ele. Por exemplo, as acusações que recaem sobre ele são graves. É abuso de poder econômico. Eu vi agora que já imputam abuso de poder comunicacional. Nunca tinha ouvido falar disso, mas dentro do lawfare, do assédio processual, criarem-se novas figuras é bem-vindo, como já se falava também de abuso de poder religioso, enfim, e de Caixa 2. Que ele estaria financiando toda essa galera que incentiva, que fomenta as suas redes sociais através do Caixa 2. Portanto, as acusações não são singelas, não são simples. Isso pode gerar depois impugnação do mandado eletivo, inclusive, a persistir essas denúncias, sendo elas provadas, e a persistir o descumprimento de ordem judicial, que, como bem disse o Dorso, ele não está descumprindo. Embora ele crie o personagem de que eu desafio, inclusive, aquilo que a justiça determinou. Ele não descumpre a ordem judicial, porque a ordem judicial, e nós temos a sentença aqui para analisá-la, permitiu que ele criasse outras páginas, outros perfis. Eu queria só destacar um detalhezinho que é muito novo. Ele é um personagem novo, ele está bagunçando toda essa eleição, né? Nós tivemos um momento decisivo de eleições no famoso debate entre o Nixon e o Kennedy. O Kennedy ganha do Nixon num debate eleitoral que pela primeira vez foi transmitido numa televisão. Aquilo foi uma mudança de perfil, uma mudança de parâmetro, uma mudança de paradigma. A televisão como sendo o grande vetor de uma campanha. Posteriormente a isso, nós tivemos com a campanha do Trump, em 2016, o Twitter como sendo o grande divisor de águas, sendo que o Bolsonaro surfou nessa onda. E agora são os cortes, agora é o TikTok que faz a diferença. E o Pablo Marçal, nisso, ele é maestro, né? Ele dá show. Tanto que ficou milionário através dessas redes sociais. E ninguém está preparado para enfrentá-lo nessas redes sociais. Os atuais, que são muito conservadores, que não têm esse perfil, e nem a Justiça Eleitoral. Basta ver que não calibrou adequadamente a resposta judicial que poderia ter sido dada. Vamos lembrar também que no lawfare, quem já falava disso aqui no Brasil era o Cristiano Zanin,
quando dizia que o lawfare for utilizado contra o Lula. Eu tenho um trabalho publicado disso, eu chamo de assédio processual, prefiro traduzir para assédio processual, e de fato é colocar toda a máquina contra um personagem. Eu não acho que seja necessariamente um assédio processual contra ele. Acho que faltou uma calibragem na punição da sentença que se lhe impôs, tirando as suas redes sociais, em especial, como bem observou o Durso, do site, que não tem nenhuma relação direta. Porém, os fatos são graves e merecem apuração. E em persistindo a demonstração de que de fato o Marçal é culpado daquilo que se lhe acusa, ele pode inclusive perder eventual mandado eletivo que ele tenha ganho nas eleições. O Pablo Marçal, goste-se ou não, está protagonizando a eleição de São Paulo por conta da rápida ascensão que teve nas pesquisas e por conta de ter mobilizado setores aí, especialmente nas redes sociais, que estavam de fora da discussão. Agora, eu quero lembrar para vocês o seguinte: ninguém sabe o que esse cara pensa para a cidade de São Paulo. Ninguém sabe disso. O Marçal está protagonizando a eleição, fazendo um debate muito mais do que rebaixado. Ele está fazendo um debate sobre como tornar a política mais violenta, mais truculenta, né? Como tornar a política mais próxima da dinâmica da rede social em si, do que propriamente da dinâmica que a gente espera ver da administração pública, que vai exigir processo administrativo, que vai exigir rotina de gestão, que vai exigir planos para a cidade, planejamento, né? Não é isso que ele está fazendo. Então, a cidade de São Paulo está hoje prejudicada por um candidato que não discute a cidade, mesmo protagonizando os debates. Então, é muito ruim para a cidade que a gente tenha chegado a esse ponto. Eu entendo que a administração do Ricardo Nunes tenha muitos pontos a ser criticada, né? Acho que a Tabata Amaral tem feito um esforço até aqui. Essa ação é um ponto de virada na conduta da Tabata Amaral também. É importante dizer isso, porque ela insistiu em discutir a cidade até esse momento, né? Oscilou na pesquisa, não teve sucesso em protagonizar o debate dessa forma, partiu para ação judicial. Então, eu entendo que a gente precisa de um pouco mais, mesmo as outras campanhas se veem obrigadas a isso, né? Contra essa dinâmica do Marçal, a gente tem que lembrar também que não é que alguém esteja propondo algo muito diferente, né? Tudo bem, você tem uma condução aí para um lado de puxar para pancadaria, que é o que o Marçal tá fazendo, inclusive rebaixando a crítica aos outros candidatos, como faz no caso do Boulos, que acho que é também uma ação criminosa, né? Ficar fazendo ilações a respeito de dependência química, coisa que ele vai ter que provar na justiça também, mas as outras campanhas, inclusive a do Boulos, não responde em relação ao que se deve pensar e discutir para a cidade. Por quê? Porque esse cara tá protagonizando com esse nível bastante rebaixado de debate. Será que Pablo Marçal está realmente sendo perseguido? Você acha que houve censura e ele será prejudicado, ou que ele saberá aproveitar a situação e sair mais forte na disputa? Deixe seu comentário. Inscreva-se para acompanhar atualizações dessa notícia e saber dos acontecimentos no país. Se esse conteúdo é interessante, deixe o seu like e comente para que possamos melhorar cada vez mais. Obrigado por assistir ao canal Rede de Notícias do Brasil. Até a próxima!